Voltamos com mais TPM e agora está na hora do nosso TPM no Divã. Para falar sobre a mudança do papel do pai aí nas últimas gerações, eu recebo aqui no estúdio a psicanalista Bárbara Corsetti. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem. Um assunto propício para o momento, porque domingo já é dia dos pais, né? O que mudou das últimas gerações para a geração atual sobre a questão do papel do pai? A gente fala sempre muito da mãe, né? Que a mãe assumiu mais responsabilidades, que a mãe, além de cuidar do filho, precisa trabalhar fora. E o pai, né? Como fica nessa história? É interessante ver isso, porque, como tu está falando, não é a mãe que assume mais responsabilidades, é a mulher que assume mais responsabilidades. Além de mãe, ela é trabalhadora também. O pai, além da gente falar nesse período, a gente poderia falar todos os dias um pouco sobre o lugar do pai. A questão é que a gente trabalha com uma função pai. Função pai, tu tens, eu tenho, todos temos. Função mãe, tu tens, eu tenho, todos temos. Que é um lugar. O que é a função pai? A função pai é aquela que diz não. É aquela que limita. Esse é o lugar do pai. O pai tem um lugar dentro da família que é todo mundo olha e diz, ele, olha só, acho que o pai não vai deixar. Pede lá para a mãe, que a mãe é mais fácil. Essa é nas histórias das famílias, e nas é assim que acontece. famílias em que a mãe dá mais limite, ela tem a função pai mais do que o próprio pai. Mais que o próprio maluco, pai. Né? Mas é verdade. Exato, mas é o limitador. O que está acontecendo hoje? A gente está sofrendo na nossa cultura de uma falta de não. Isso faz com que o lugar pai no mundo, o lugar pai na nossa sociedade, na cultura, caia. Ele está perdendo lugar. A função pai. Mas a função pai é de todos nós. Todos temos responsabilidade sobre isso. Ok. Acontece que para uma criança, por exemplo, se a criança não escuta, não, tu não pode fazer isso hoje, deixa para fazer amanhã. Se a criança não percebe esse não hoje para amanhã, ela não estrutura a função pai. Ela fica sem não e sem limites. E a gente está vivendo numa sociedade em que quanto mais eu tenho, quanto mais eu ganho, quanto mais eu conquisto, quanto mais objetos eu compro, quanto mais brinquedos eu consigo, melhor eu sou. Só que isso é do ter objetos. E aí o sujeitinho perde o lugar de ser alguém, de quem ele é. Isso tudo tem relação com o pai. Isso está se perdendo, tu falaste? Está se perdendo por quê? Porque a gente vive hoje numa sociedade capitalista. O império é capitalista. Eu preciso vender. Existe uma máquina de vendas constante ao nosso redor. Ela nos instiga. Se a nossa humanidade perde essa realidade de consumo que a gente vive e não se dá conta, porque é um sistema forte, se eu não me dou conta disso, se eu não dou uma parada nisso, eu entro no sistema. E eu acabo dando coisas para o meu filho sem parar, sem limite. Ou seja, o meu filho tem que ser o melhor. Que ele precisa cada vez mais. Eu acho que ele precisa, porque ele não precisa de nada. A criança precisa de não. Ela precisa de não. Ela precisa crescer com uma medida estabelecida. E não sem limites, porque senão ele vira um adulto sem limites. Esse é o lugar do pai em todos nós. Se tu está conversando com uma criança, Cláudia, tu não tens filho ainda. Se tu está conversando com uma criança que está na rua, ou sei lá, numa festa qualquer, e a criança não para quieta, e se tu tem uma estrutura de não estabelecida, do tipo, tu suporta um não? Se tu suporta não, tu vai dizer para a criança, para quieta um pouco, que tu está chateando todo mundo, está incomodando. A criança para. Porque é bom para ela esse sossego-pito. Esse sossego-pito é o lugar do pai. E os pais, hoje em dia, os pais, as mães, as famílias, estão sofrendo com isso, estão sofrendo com não conseguir dizer não, porque acham que vão fazer os filhos sofrerem, dizendo porque não ficam não. muito com os filhos, que no pouco tempo que ficam precisam dar carinho, dar objetos. É o lugar do objeto. Na real, o objeto está tendo mais importância do que o próprio sujeito. A gente falava disso esses dias, sobre quanto mais eu conquisto, se o meu filho é o melhor aluno, se o meu filho ele tem os melhores amigos, se ele tem os últimos brinquedos que estão aparecendo, ou se para eu levar para o meu filho comer uma cenoura, eu preciso dar para ele um brinquedo depois, eu não estou estabelecendo limites para o meu filho, o que ele precisa mesmo.
Eu estou simplesmente trocando, eu estou colocando ele já numa sociedade de consumo direto, comigo, certeza. como pai, como mãe. Bárbara, para encerrar, então, se todos nós exercemos essa função pai, né? Por exemplo, tu falaste, eu tenho essa função, tu também, aquelas mães que são mães solteiras, que criam os filhos sozinhas, né? Muitas pessoas às vezes pensam, nossa, ele é mal criado porque ele não teve a presença do pai. Não tem nada a ver com Lê do isso. engano. Então, a pessoa Total. pode muito bem exercer as duas funções. Totalmente. A questão é que, para quem está em casa, por exemplo, pensar o quanto o não machuca. Por exemplo, coisas simples do tipo, se eu chego no final do dia com a sensação de que eu não fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu já não suporto não. Porque alguma coisa no final do dia tem que ser não. Não para eu continuar amanhã. Antes tu estava falando sobre estresse. Estressa demais eu pensar que eu tenho que fazer tudo, que eu tenho que fazer muita coisa, que eu não posso parar quieta, que hoje eu tenho que isso, milhões, eu tenho que ligar para todos os amigos, eu tenho que saber como todo mundo está. Então, eu preciso de dizer não para certas coisas. Eu preciso suportar o não. Aí meu filho vai seguir bem na vida com o não. Agora, se quem está nos ouvindo tiver essa sensação de que o não machuca, eu estou louca para comprar tal coisa. Se eu não me dou o tempo para comprar, se eu não... Eu tenho que logo comprar, eu tenho que logo ter, aí eu não estou suportando esse não. E assim, esse é o lugar do pai, isso é função, o nome do pai que a gente chama na psicanálise. Com certeza. Precisa exercitar aí o não na vida de cada um, né? Bárbara, muito obrigada pela presença. Vocês. Sempre é um prazer te receber aqui no programa. Bem, o TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã, quinta-feira, a gente se encontra com muito mais. Ainda para você, um super beijo. Fica com Deus. Para colocar aqui. Opa. Tá ali, ó. Já tá ali o prato? Já tá aqui, ó. Isso. Pra gente colocar o nosso risoto. Eu vou fazer o seguinte, vou me despedir de vocês, né? E vou ter que, infelizmente, né, passar por esse sacrifício de provar, né, o risoto. O TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente se encontra com muito mais ainda para você. Super beijo, fica com Deus. Problema que não está sabendo resolver na boca do outro que acabou de resolver um problema. Então, falar dos seus problemas para os outros é legal, porque vai me dando ideias sobre isso. E é numa junção mesmo que se faz as amizades. Bárbara, adorei brigadão. te receber aqui no programa, é sempre muito bom. Pena que a gente não vai provar agora, mas depois que acabar o programa é óbvio que a gente vai provar, porque ele tá quente, então deixa esfriar. Não perde que a gente vai botar a receita lá no Face do programa. O TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente se encontra terça-feira às 11h20 da manhã. Um super beijo e fica com Deus. Tri. The Sacred Heart is bleeding. Go tell